Tempo de despertar. Acorde. Tempo de despertar. Acorde. Eu sou preguiçoso. Eu sou determinado. Eu sou orgulhoso. Eu sou perfeccionista. Eu sou resiliente. Eu sou depressivo. Eu sou ansioso. Eu sou velho. Eu sou rico. Dizemos para nós e para os outros: eu sou isso e eu sou aquilo. E temos a convicção de que, ao dizermos de uma qualidade nossa, nós estamos dizendo quem nós somos. Será que, ao dizer de uma qualidade, por exemplo, eu sou pobre. Pobre é um adjetivo, é uma qualidade. Então, ao dizer eu sou pobre, você está dizendo que o seu ser é pobre? Ou o seu ser é depressivo? Ou o seu ser é rico? Se você é um dos poucos que se interessa e que está na busca do ser e não do aparentar ser, então vamos pensar sobre o que é ser. Esta é uma pergunta da qual nós nunca teremos uma resposta. E ainda assim o homem, desde os primórdios, se debruça em vir saber, em vir a conhecer o que é o ser. Filósofos, místicos, matemáticos, físicos, teólogos, todos empreendidos na busca do que é o ser. Para que possamos compreender este grau de dificuldade existente, é necessário primeiramente recorrermos ao pensamento grego, ao imaginal grego. Os gregos tinham uma palavra que era ente. Ente, para os gregos, é uma palavra que significava tudo aquilo que existe. Tudo o que há, eles consideravam como sendo um ente. Portanto, uma flor é um ente. Uma formiga é um ente. Uma pedra é um ente. O céu é um ente. O vento é um ente. Tudo aquilo que é passível de ser percebido através dos nossos 5 sentidos é considerado como um ente, bem como aquilo que não é possível ser captado pelos nossos 5 sentidos, como, por exemplo, os nossos pensamentos, as nossas ideias. Tudo isso era considerado pelos gregos como sendo um ente. Agora já podemos fazer uma comparação entre o nosso pensamento e o pensamento grego, entre o nosso imaginal e o imaginal grego. Em nosso imaginal, olhamos os objetos como sendo coisas e não como entes. Coisas são coisas mortas, são coisas sem vidas. Para o grego, tudo aquilo que existe é considerado um ente, e um ente é um ser presente. É um ser dotado de singularidade e de vida. Agora começa a ficar interessante, porque se podemos entender que ente é tudo aquilo que existe, nós podemos agora entender que tudo aquilo que existe carrega em si sua própria essência. Ou seja, todo ente, todos os entes carregam sua própria essência. E o que é a essência? A essência é aquilo que determina o ente. Por exemplo, a essência da flor
é a essência de ser uma flor. Ela está determinada a cumprir a sua essência. Como a de um animal. A essência de um animal é a de ser um animal. Como a do homem, a de ser humano. A essência do homem é a de ser humano. Portanto, cada ente existente carrega sua essência e sua singularidade. Os filósofos dizem ipseidade, que deriva da palavra esseidade, que significa as qualidades únicas presentes em cada ente, as propriedades, as características distintas que tornam uma coisa particular e única. Uma pedra, ela nunca será igual a uma outra pedra. Uma flor nunca será igual a uma outra flor. Você nunca será igual a outro humano. Por quê? Porque a essência que você carrega é distinta de qualquer outro ente existente. Agora nós podemos recapitular, voltando à frase: o que é? Nós vimos que esta frase representa o ente. O ente é o que existe. Nós verificamos que nessa frase, o que é, há dois núcleos. Um é o que, o outro é. Verificamos que o que, nesta frase, se refere à existência de algo. E não somente à existência de algo, mas à existência de algo que possui em si uma essência, uma singularidade. E ela vivifica, ela existe determinada pela sua essência. Como um cachorro está determinado a sua essência animal. A pedra, a sua essência mineral, e assim por diante. Então, o núcleo, o que se refere tanto à existência quanto à essência que há em todo ente. Mas há o outro termo, é se refere ao ser. E aqui então nós retomamos a nossa pergunta original: o que é o ser? O ser é aquilo que fundamenta e abrange todos os entes. O ser é o sustentáculo de todos os entes existentes e dos não existentes, dos manifestos e dos não manifestos. O ser é aquilo que abarca, que envolve, que passa e perpassa cada ente. É do ser que provém a essência de cada ente, sendo ele mesmo o ser, não limitado e nem reduzido ao ente. O ser é de uma dimensão mais abrangente, que abarca tudo e ultrapassa em seus limites e em suas essencialidades. O ser contém o ente, e não o ente que contém o ser. O ser perpassa o ente, está em nós, mas nos ultrapassa. No ser há todas as essências, não somente a essência humana. Então o ente não contém o ser, não está dentro de nós, não possuímos ele. Pelo contrário, é o ser que nos possui. E não somente o ser nos possui, como é dele que provém
a essência humana. Somos humanos, pois nos foi concedido pelo ser da essência humana. Diz de um peixinho que chegou até sua mãe, depois de ter ouvido na escola, pela professora, a palavra oceano. E o peixinho curioso chegou então em casa e perguntou à sua mãe: Mãe, o que é o oceano? A mãe virou-se para o peixinho e respondeu: Eu te respondo na condição de você me dizer o que não é. Tal qual o peixinho, somos nós, mergulhados neste mar de eventos. Estamos envoltos pelo ser. Estamos contidos nele. A nossa razão jamais vai abarcar a essência do ser, porque nós estamos limitados à nossa própria essência, enquanto o ser não, pois nele há todas as essências. Somos viajantes cumprindo de nossa determinação, de nossa essência, de nossa destinação. Só que, no entanto, temos viajados esquecidos, desapercebidos do profundo, do vasto, do grande oceano, esquecidos do ser. E quando isso acontece, nos tornamos mais pretensiosos, mais literais sobre a vida e mais dogmáticos sobre o mundo. Um homem sábio do século XII, que não somente escreveu sobre o ser, mas o vivificou, o experienciou em si mesmo, ele nos diz: aquele que não está consciente da face de Deus em todas as coisas, está tomado por pretensões. E essa pretensão egóica é a essência mesma da doença espiritual. Já um outro pensador, um psicólogo ilustre, um homem que também rompeu limites, Carl Gustav Jung, ele nos diz que em toda a profundidade de nosso sofrimento, de nossa tristeza, de nossa angústia, sempre há uma causa espiritual. Interessante, não é? Uma imagem interessante é aquela outra que Platão nos dá. Quando ele foi questionado sobre a natureza da divindade, ele diz ser um círculo, onde seu centro está em toda parte e sua circunferência em lugar algum. O centro em toda parte significa eu, você e tudo ao redor. Tudo é o centro da natureza divina. Mas a natureza divina não tem uma circunferência, não está limitada. E finalizando, uma poesia de Teilhard de Chardin, ele nos diz: somos um sonho sonhado por um grande sonhador. E dentro desse sonho, nós podemos ter os nossos próprios sonhos. Daí então, se somos um sonho de um grande sonhador, e nesse sonho podemos sonhar os nossos próprios sonhos, daí então é que podemos hoje, aqui, dizermos:
eu sou isso, eu sou aquilo. Tempo de despertar.